Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de Best. Eu sou Moisés, aqui o Jassonias. Nós temos também aqui participação nos bastidores do nosso irmão Elbert, da A2 Agência, bem como também a participação mais tarde da Carol Falcão. Antes de qualquer coisa, quero pedir a você para se inscrever no nosso canal no YouTube e também para você seguir nossas redes sociais, que é muito importante para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Nós estamos recebendo hoje, com muita alegria, o vereador Ismael Silva, ele que é professor, também ele é advogado, e nesta noite nos dá a honra de estar conosco no nosso podcast, a estreia do nosso podcast, tá? Vamos começar, no caso, a primeira pergunta que nós faremos ao nosso vereador, que nos dá a honra sua presença hoje, na verdade, você falar um pouquinho da sua trajetória, tá? Você falar como que se deu. Você já é advogado, professor, mas por que política? Por que ingressar no ramo, na área da política? Primeiro deixar claro, né? Além de professor e advogado, acima de tudo crente, né? Salve em Cristo Crente. Jesus, né? Sou assembleiano, tenho 32 anos de idade, sou da região norte de Teresina, mas ali da região da Grande Santa Maria da Codipe, uma das maiores regiões da cidade. E essa questão do chamado político, né? Da vocação política, desde muito cedo eu sempre disse que queria, na verdade, exercer a profissão de advogado e também sempre falava dessa possibilidade da questão política, né? Sempre gostei muito de discutir política, sempre gostei muito do movimento político, mas nunca tive tanta ingerência e participação na questão de política partidária, né? Isso já veio começar a nascer para mim mesmo nos dois pleitos eleitorais que eu participei, foi em 2016 e 2020. E quando eu tomei essa decisão de ingressar na questão da política partidária, de participar de um processo eleitoral, um propósito que sempre guiou meu coração foi o propósito de servir, né? De buscar realmente trazer mais uma característica de justiça social para essa questão da política, tendo em vista que era e ainda é um quadro, um segmento muito desacreditado pela população, e a gente queria realmente fazer um trabalho diferente, né? E graças a Deus foi nos oportunizado isso em 2020, né? Nós estamos aí no terceiro ano desse mandato na condição de vereador em Teresina, e graças a Deus a gente tem conseguido aí dar bons passos e honrar, pelo menos é o que eu espero, né? Estar honrando o voto de confiança que eu recebi da população com esse propósito de servir. Você acredita que, no caso, a política é uma forma a mais de servir a população, né? E, como advogado, professor, né, como servo de Deus também, e a política, no caso, é uma forma mais de você servir à sociedade. É um ponto a mais, né? Porque eu digo assim, na verdade, a gente tem nossas parcelas de contribuição por meio do exercício da nossa profissão. Por exemplo, eu continuo advogando, né? Claro que, obviamente, dei uma reduzida no meu trabalho por conta realmente da correria do dia a dia. Continuo em sala de aula, sou apaixonado por sala de aula, não largo a sala de aula de jeito nenhum, inclusive durante a campanha eleitoral. Muita gente pegava no meu pé, o pessoal da minha equipe, tem que largar a sala de aula para se dedicar à campanha eleitoral, senão você vai perder a eleição. E eu não larguei a sala de aula, continuei. Né? Hoje eu estou, nesse ano eu reduzi um pouco mais, né? Até porque minha esposa está grávida, eu preciso dar um acompanhamento melhor, reduzir minhas turmas. Eu estou só na graduação, estou ministrando aula no centro universitário, no curso de Direito, então particularmente na política, é um braço a mais para servir a população, além, é claro, das profissões que eu já tinha na condição de advogado e de professor também. Excelente. Eu quero também acrescentar, né, então, futuro papai, e outra coisa que eu queria acrescentar é de influenciador. Porque quando eu ouvi falar de seu nome a primeira vez, né, Ismael Silva, você nem tinha ainda alcançado o pleito de vereador, né? E o que eu pude perceber é que, por meio de muitos jovens, né, seu nome já era bem falado. Então, de certa forma, há uma influência positiva, né, do seu perfil, dos seus trabalhos, de tudo que você vem executando, né? E é lógico que hoje a gente pode dizer que você diz que ama a questão, né, de ser professor, a gente pode dizer que a questão de vereador ela está predominando, né? O perfil vereador tem aparecido um pouquinho mais. E é por isso que eu quero direcionar essa pergunta aqui para vereador já, né? A gente vai começar a esquentar aqui um pouquinho, certo? Então, Ismael, a gente observa que tem várias facetas aqui bem interessantes, né? Mas vamos focar aqui na de vereador.
Já pensando na nossa cidade, né? Nosso podcast ele visa realmente falar sobre assuntos que interessam a nossa cidade. E é isso. Você, como agora, né, nesse papel de servir como vereador da nossa sociedade, qual o problema que você vê assim, como mais preocupante? Aquele que a gente chama assim, de alarmante, né? Tá. E qual seria seu plano, né, para uma sugestão, algo que você tenha para resolver? Olha, se você, por exemplo, para quem está assistindo, que é de fora, por exemplo, está assistindo o nosso podcast, se você pesquisar Teresina e seus problemas, vocês vão ver que nós temos alguns problemas que são cruciais na nossa cidade e que já perduram por muitos anos. Nós temos uma pauta que não sai do dia a dia das discussões, que é o transporte público na nossa cidade. Nós temos uma outra pauta, que é a pauta da questão da saúde, que esse ano teve um agravamento muito grande. Até porque, na verdade, a nossa cidade sempre foi referência no que diz respeito a essa questão de saúde. No entanto, nos últimos 3 anos, nós tivemos um prejuízo muito grande no âmbito da saúde e nós caímos muito esse degrau, perdemos muito essa referência de saúde, seja em razão da questão dos problemas que nós enfrentamos em relação à regulação, muitas vezes de atendimento, das pessoas não conseguirem atendimento e morrerem, por exemplo, na fila de espera. Eu recebi relatos, por exemplo, de pacientes e de familiares que ficaram constrangidos e angustiados que o paciente estava aguardando numa fila de espera para receber, por exemplo, uma cadeira de rodas no nosso município. E ele ficou na fila de espera. 5 dias depois dele ter morrido, a Fundação Municipal de Saúde, né, que é o órgão que gera a saúde do nosso município, entrou em contato com a família pedindo para a família buscar a cadeira de rodas. Olha o constrangimento que é. Então, assim, foi um problema que nós até apresentamos sugestão, que foi justamente de apresentar um projeto de lei na Câmara, que hoje é lei do nosso município, de que quando você vai, por exemplo, à unidade de saúde e busca um atendimento, você já tem que sair de lá com data marcada, sabendo a data da sua consulta, do seu exame. Tem um aplicativo que está sendo finalizado agora, que vai ser lançado também, que vai trazer essas informações precisas, porque o que acontecia? Muitas vezes o paciente se deslocava até o UBS para saber qual era a posição dele na fila de espera. E ele não sabia qual era a posição dele na fila de espera. E aí ele recebia lá, não, sua posição é a posição 20. 3 dias depois ele voltava, uma semana depois ele voltava novamente à unidade básica de saúde, aí ele disse, não, sua posição é 25. Peraí, como é que eu estava na 20 e fui para 25 sem nenhuma justificativa, não tem nenhuma informação? Foi alguma ação judicial? Foi alguma prioridade? Então, não havia transparência neste ponto, né? E nosso mandato sempre defendeu muito essa questão da transparência em todos os setores. Então, este é um ponto que a gente vem tratando bastante, inclusive em parceria com o Ministério Público, com o próprio Tribunal de Justiça, né? Já acionamos judicialmente o próprio Poder Judiciário, acionamos o município de Teresina e a Fundação, acerca de diversas pautas na área da saúde. Mas, por exemplo, o calcanhar de Aquiles mesmo, um grande problema que a cidade enfrenta é o transporte, porque sem o transporte eu não tenho acesso à saúde, porque como que eu vou chegar no hospital? Sem o transporte eu não tenho acesso ao lazer, não tenho acesso à educação, não tenho acesso muitas vezes a direitos básicos como o trabalho e outros direitos sociais previstos no texto constitucional, que é garantia legal para cada um dos cidadãos teresinenses. Então essa pauta do transporte é uma pauta em voga, que hoje, na verdade, eu sempre fui muito firme nas minhas colocações, eu sempre digo, olha, não se resolve o problema injetando dinheiro tão somente se você não sabe como está sendo utilizado esse recurso, se de fato aquele recurso é devido ou não. Então, se injeta um recurso, por exemplo, nos particulares que prestam esses serviços na cidade de Teresina, mas não se tem transparência alguma de como que é feito realmente esse repasse. Então, é verdade que recentemente nós tivemos uma paralisação porque os trabalhadores não estavam recebendo salário, não estavam recebendo ticket, e aí resolveram paralisar as atividades. Então, existe hoje uma grande caixa preta do setor, junto com o município de Teresina, tanto que isso já foi judicializado, já foi pauta de inúmeras audiências públicas também na Câmara, e que agora a gente está também, já fizemos as nossas proposições, né, e agora estamos propondo novamente, só que agora utilizando do meio judicial, até por conta, né, da nossa formação, e também que a gente foi dando a oportunidade, né, para que o problema fosse solucionado, e que até o presente momento não houve uma solução nem paliativa, muito menos definitiva. Né? Então, é um dos pontos que a gente tem hoje na cidade de Teresina como um dos principais problemas. Certo, entendi. O que eu percebi da sua resposta é o seguinte, na visão de povo, o que a gente tende a fazer? A gente vê o problema social e a gente tende a personificar. A pessoa de fulano de tal, e muitas vezes vai justamente para quem está representando a gente em algum cargo político. Então, o que eu vejo que você está mostrando que passa por mais coisas aí, né? Não está somente personificando a alguém X ou Y ou Z, né? A gente pode dizer que tem toda uma coisa bem sistemática aí que está gerando esses problemas. Porque se você parar para pensar, por exemplo, hoje nós temos, vamos falar especificamente dessa situação do transporte, por exemplo.
Nós temos um contrato que ainda tem 8 anos para ser executado, que são 15 anos, que ele tem cláusulas contratuais que estabelecem obrigações para ambas as partes, tanto para o município quanto para o empresário, né? Seja para prestação de serviço, seja para o pagamento, por exemplo, que diz respeito a subsídio. Só que hoje eu tive acesso a um processo que tramita no Poder Judiciário, da autoria do Ministério Público, uma ação civil pública, que mostra que o município de Teresina expediu mais de 7.200 multas só para as empresas de ônibus, nesse intervalo, né, de gestão anterior para cá. E aí você para pensar, espera aí, mas por que o município expediu 7.200 multas? Está nesse caos que se encontra o transporte público, que nunca rompeu, por exemplo, um contrato, se está violando cláusulas contratuais. É o que nós queremos saber, por que não há esse interesse. Então, assim, a partir do momento em que, por exemplo, a Câmara Municipal organizou uma CPI, instaurou uma comissão parlamentar de inquérito, fez todo um relatório e entregou na mão do Poder Executivo, que é quem assina o contrato, né, quem concede o direito de os particulares rodarem, né, no transporte público da cidade, prestarem esse serviço, entregou o relatório. Está aqui o relatório. Suas opções: romper o contrato, pagar o que você acha que deve ou pagar o que eles estão cobrando. Qual foi a decisão tomada? Nenhuma, né? Não foi tomada nenhuma decisão. Então, o que acontece? Chega um determinado momento que, particularmente, individualmente, o que eu posso fazer? Cobrar, né? Só que a minha cobrança, muitas vezes, não surte o efeito que você, enquanto cidadão, quer. Você quer o transporte funcionando lá na ponta. Hoje, para o cidadão, não importa se o transporte vai estar funcionando com gratuidade ou sem gratuidade, porque tem se utilizado muito esse discurso. A gente sabe que nós estamos no ano pré-eleitoral, né? Então as pessoas já começam nesse discurso para tentar, né, vender algo que não existe. Então, o que acontece? Eu, quando apresento essa proposta, mas que no final das contas o gestor não atende, o que eu tenho que fazer? Buscar quem pode obrigar. E aí é onde eu passo a provocar os órgãos de controle, passo a provocar o Ministério Público, passo a provocar o próprio Poder Judiciário para que sejam auxiliar na execução dessa política pública, por exemplo, do transporte público. Foi assim que a gente conseguiu o reabastecimento de dietas interais na Fundação Municipal de Saúde, de pacientes que eram alérgicos também, que faziam uso de um leite especial, que não estavam sendo mais dispensados. E a gente conseguiu judicialmente, por meio dessa provocação, retomar. Então a gente vai buscando outras alternativas, quando a nossa já não é mais capaz de surtir o efeito que a população que a gente busca, o amparo em quem pode mandar. Né? Beleza. Peguei muita coisa aí, mas para finalizar esse corte, né, quando a gente for fazer o corte, coloca assim. Ismael fala sobre a crise no transporte público, mas para finalizar aí, você falou até da CPI, entre outras coisas, aqui é uma coisa que é bem, digamos assim, de sentimento, porque quando a gente tem um ambiente de trabalho, a gente sabe como é que está a predisposição dos nossos colegas para o trabalho, para executar o trabalho com boa vontade. Sentimento, o seu sentimento ao lado dos seus colegas que estão lá também na Câmara, representando todos os cidadãos, eles têm realmente essa disposição? Você pode dizer assim, olha, tem esse sentimento, eu sinto que existe isso, ou não existe esse sentimento, realmente há muito jogo, muita troca, muito interesse. Na última audiência pública que teve na Câmara Municipal, teve um dos parlamentares lá que até se chateou com o que eu disse, né? Porque eu disse assim, olha, peraí, nós estamos aqui, nós estávamos finalizando o segundo ano do mandato, né? Foi no final do ano passado, meados de outubro, novembro, foi a última audiência sobre transporte público. Eu digo, olha, nós estamos há 2 anos discutindo, falando, conversando, só enchendo linguiça, falando quais são os problemas de transporte e ninguém soluciona. Então, assim, ou a gente para de falar e parte para a ação, ou a gente vai estar só enganando a população e a população se chateando ainda mais e achando que nós não estamos dando nenhuma parcela de contribuição. Alguém foi e disse assim, olha, um guarda segredo, o vereador do PT, disse assim, olha, quanto tempo for necessário para discutir, nós vamos continuar discutindo. Semana passada, durante a sessão, eu desci sonário da votação. Porque eu já estava cansado de tanto discurso, sabe? Às vezes até hipócrita, de falar de transporte, de na verdade, não pressionar, por exemplo, o Poder Executivo a tomar essa decisão, que eu particularmente até, às vezes, me furto de discutir uma coisa que eu já falei desde o início, desde o princípio, que eu tenho defendido a mesma pauta. Meu amigo, se não houve obediência às cláusulas contratuais, rescinda o contrato. O contrato é bilateral. Agora, ele é bilateral, tem obrigações específicas, dos dois lados tem obrigação. Então, o município cumpre com a obrigação dele e exige o cumprimento por parte dos consorciados. Agora, obviamente que existem aqueles que estão interessados em causa própria, então somente por efeito midiático. Agora, qual seria o papel realmente da Câmara, que eu entendo hoje? Era pressionar o Poder Executivo a tomar uma das decisões que estavam lá no relatório da CPI.
a atual gestão foi eleita, por exemplo, fazendo um discurso que resolveu o problema do transporte público em 100 dias. Quando foi eleito, não conseguiu resolver, instaurou-se a CPI, que foi concluída em agosto de 2021, foi entregue o relatório para o Poder Executivo e disse, olha, nada que recebeu o relatório, eu tomo uma decisão, recebeu o relatório e engavetou. Aí depois apareceu uma discussão, em 6 meses eu resolvo o problema do transporte público. Passou-se 6 meses e também não resolveu. Passou-se, na verdade, 2022 inteiro. Chegou agora 2023, na última semana fui surpreendido com uma fala do prefeito dizendo que vai resolver o problema em 3 meses. Né? Sendo que já foi tendo esse prazo, falando de diversos prazos. E aqui não é só uma crítica à questão do prefeito, mas assim, ora, como que eu vou estabelecer um prazo daquilo que eu sequer tenho domínio, se eu sei nem qual de fato é o problema, né? Então, assim, uma hora a gente fica achando que é tão somente um discurso para tentar ganhar tempo, para tentar realmente enganar a população. E, infelizmente, isso se vê tanto no Poder Executivo quanto se vê também nos demais poderes, Executivo e Legislativo. Excelente, excelente. Vamos fechar esse corte agora. Vocês disse, né, servo de Deus, nós também somos aqui servos de Deus. E eu acredito que o nosso público que está nos assistindo, que vai assistir aos cortes também, eles têm essa vontade também de ver algumas discussões que permeiam, né, a igreja. E a gente sabe que o cristão em si não tem se deslocado e se afastado da discussão política, né? Já houve, talvez, há algum tempo, um pouquinho de preconceito em relação à cristandade, à política, mas hoje a gente já vê que isso não está tão... Hoje já está uma coisa bem esclarecida, que o cristão pode votar, pode escolher livremente em quem votar, o cristão também pode se candidatar, pode realmente pleitear algum cargo político. Tranquilo. Só que hoje isso cresceu tanto, né, que já há até padrões, há algumas definições. Né? O cristão tem que votar, mas tem que ter a coerência no voto dele. Isso é interessante, né? Você ser coerente com o seu voto de acordo com esses padrões, né? Então a gente observa que não se olha apenas para o sujeito que está pleiteando o cargo. Então, antigamente eu poderia dizer assim, eu vou olhar ali para o fulano, eu acho ele idôneo, íntegro, gosto dele, é carismático, vou votar. Mas a gente observa que hoje, todo o contexto que também o candidato está inserido, o cristão também analisa. Eu diria até que é um dos votos bem mais racionais que eu conheço. Ele analisa todo o contexto e diz, olha, esse aqui ele é cristão, ele é idôneo, eu conheço, eu gosto dele, mas o contexto talvez não me agrade tanto o contexto que ele está inserido. Na sua ótica, isso aqui é a ótica do povo, a gente está colocando a ótica nossa, né, do povo. Na sua ótica de candidato, você acha que o candidato ele deve realmente evitar coalizões, ele deve, ou então ele deve entender qual é o seu caminho político e traçar as melhores estratégias para que ele alcance a sua meta política? Pronto, perfeito. Essa é uma pergunta que eu sempre gosto, porque, na verdade, a gente precisa até aprofundar essa discussão. Por mais que a igreja tenha evoluído nesse tema, em relação a essa participação política, ainda há muito tradicionalismo. Por quê? Porque a igreja, na verdade, os crentes, eles foram disciplinados da seguinte maneira. Tinha duas disciplinas que eram tradicionais, principalmente na Assembleia de Deus. Eu sou assembleiano, né? Principalmente na Assembleia de Deus. Diz assim, crente não pode assistir televisão e crente não pode se envolver com política, né? Então, quando você está no cenário infantil, o que você passa na sua cabeça? Peraí, se eu sou crente, eu não posso assistir TV, se eu sou crente, eu não posso me envolver com política, tá certo. Só que aconteceu com a igreja. A igreja ouviu só uma parte. A igreja não se envolveu com a política e a igreja, na verdade, passou a assistir televisão, né? E os irmãos foram assistindo televisão, e eu acho que foi até o fato de assistir televisão que incomodou, gerou um certo incômodo para alguns irmãos que tinham uma vocação para a política. Dizem, peraí, eu vou ficar sendo dominado, a palavra de Deus é única, né? Provérbios é muito claro, né? Quando os ímpios estão no governo, o povo geme. Então, assim, o povo passou a assistir televisão acomodado, até quando chegou um momento de dizer, peraí, a gente precisa mudar a postura, e graças a Deus, que os nossos líderes espirituais passaram a interpretar dessa maneira, de que o cristão precisava assim, se posicionar politicamente, com sabedoria, obviamente, com ordem, com decência, isso é óbvio, porque a palavra de Deus é mandamento para as nossas vidas, e se ela é nosso guia, a gente vai realmente seguindo isso. Então, o que aconteceu? Nós passamos a ter líderes espirituais, cristãos, sejam cristãos evangélicos, sejam cristãos católicos, que tinham também uma certa aversão a essa questão política, mas aí a gente passou a ter esses espaços sendo ocupados, né, por crentes. Eu, particularmente, hoje ocupo um espaço, e eu sempre digo isso, eu sou um vereador cristão, eu tenho os meus princípios.
eu não posso abrir mão desses princípios. Eu costumo dizer, eu sou conservador no que diz respeito a essa questão dos princípios. Eu posso ter até um pouco de liberalismo do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de princípio, de base, eu sou conservador. Eu não abro mão disso, eu não negocio os meus valores, os meus princípios que aprendi com o Bíblia, como sendo os princípios corretos, por conta de poder ou por conta de política. Então, assim, é claro que cada político tem o seu perfil, tem aquele que tem um trabalho, por exemplo, mais voltado para dentro da igreja mesmo, tem aquele que tem um trabalho mais misto, um trabalho com social fora da igreja, quanto dentro da igreja, mas onde quer que ele esteja, e eu até conversava nos bastidores com Moisés, ele diz, olha, camarada, se ele é cristão, ele tem que ter uma preocupação dobrada, triplicada, porque ele tem que ser luz no meio das trevas. Porque ele tem que ser sal ali da terra. Né? Então, quando você olha para a classe política de forma geral, que tanto faz você ser cristão como não ser cristão, existe um descrédito muito grande em relação à classe política. E quando um cristão consegue chegar e ocupar espaços de poder como este, se você não fizer a diferença, você vai ser mais um que vai para a vala comum, que vai para o senso geral, diz assim, todo político é igual, todo mundo é igual, não vejo diferença nesse cristão. E isso, talvez, tenha sido uma das dificuldades ainda de nós termos, na verdade, representantes cristãos, realmente, genuinamente cristãos, no meio político. Mas que esse cenário vem mudando após anos, e após justamente essas instruções, essa mudança de comportamento dos nossos líderes espirituais, né, dos nossos pastores, daqueles que estão à frente realmente das igrejas, e eu falo isso com relação ao público cristão protestante, né? Então, em relação ao cristão protestante, houve muito essa mudança de postura. Mas, o que eu sempre digo, os fins, né, é um ditado, né, é um ditado que a gente sabe que a gente pode até aplicar para o nosso meio cristão, não justificam os meios. Então, se você não abrir mão dos seus princípios para alcançar esses espaços de poder, para servir a população, maravilha. E, claro, obviamente, depois de estar no mandato também, continuar servindo, continuar realmente com essa questão da expansão do reino. A Bíblia é recheada de exemplos de homens que participaram diretamente, né, exerceram diretamente cargos políticos e que, na verdade, nunca se desviaram dos caminhos do Senhor. Né? Nós tivemos Neemias com o governador de Jerusalém, né, que reestruturou Jerusalém. Né? Tivemos Davi como exemplo, um dos principais exemplos de reinado em Israel. Próprio Salomão, né, que eu digo assim, minhas orações é igual de Salomão, Senhor, me dá aqui sabedoria, né, eu brincava com Moisés, eu digo, Senhor, me dá sabedoria, agora não me venha com essa história de 700 concubinas não, que não dá certo a história não, deixa só minha esposa que tá ótimo, né, mas eu sempre peço a Deus, Senhor, eu só quero sabedoria e discernimento para tomar as decisões corretas, para que eu possa realmente ter coerência nas minhas tomadas de decisão. Certo, vou tentar afunilar aqui, a política nacional, ela influenciou muito, né, a regional e a local. Uhum. E aí, ainda nessa questão, você pensa, e aí o perfil cristão, antes de fazer alguma coalizão, quando você vai fazer, será se eu fizer essa coalizão, eu vou ser confundido com o lado A ou B? Você pensa nisso ou não? Você vê que isso é diferente? Não, é importante toda e qualquer tomada de decisão. Política é a arte do diálogo. Né? Então, todo diálogo que você tem, toda e qualquer política pública que vai ser implementada, que vai interferir na vida da população, você precisa tomar uma decisão. Mas antes de tomar essa decisão, né, você precisa sentar e dizer, peraí, o que é melhor para a população? O que é melhor para o cidadão? Essa tomada de decisão viola o meu preceito? Viola... Porque assim, por exemplo, para ser político, você tem que ser vocacional. Você tem que ter um mínimo de intelecto. Né? E terceiro, característica que eu digo que é um requisito primordial, é você ter ética. Então, assim, se aquilo gera conflito com o teu padrão com relação à questão padrão moral, com padrão de princípios e valores, você se posiciona ao contrário. Vou te dar um exemplo. O meu partido, nas eleições de 2020, PSD, estava na base do governo Lula. Apoiou o governo Lula. Eu não tenho problema algum de dizer que não votei com o presidente Lula, com o presidente eleito. Hoje, qual é o meu papel hoje? Que é a palavra manda, orar pelas autoridades. A palavra de Deus é muito clara de estar em Timóteo, que a gente tem que orar pelas autoridades. O que acontece? Aqui no estado do Piauí não foi diferente. O meu partido votou com o governador eleito. Eu não votei com o governador eleito. Eu tomei a minha decisão de seguinte, olha, partido, é o seguinte,
vai de encontro aos meus princípios, eu entendo que não é esse, mas eu preciso fazer sempre o quê? Com tudo. Eu preciso, peraí, será que vale a pena? É pelo poder ou é pelo interesse realmente público, pelo interesse de servir? Então, eu tive essas decisões, né? Alguns colegas até mal interpretaram, disseram assim, como é que está num partido e não pertence ao grupo? Na verdade, eu estou num partido por exigência constitucional. Como condição de elegibilidade, você tem que estar afiliado a um partido. Né? E foi o partido que eu encontrei que tinha mais aproximação com a direita. Isso em 2016, quando o movimento de direita ainda nem era um movimento tão forte quanto é hoje, né? Quanto foi, pelo menos até o último dia de gestão, né, do presidente Jair Bolsonaro no nosso país. Mas esse fortalecimento, né, por exemplo, da direita, já demonstra, obviamente, que existe hoje, né, um braço a mais, diferente daquilo que a gente tinha, que era dominado realmente praticamente por esquerdas ou por pessoas de centro oportunistas, que a gente sempre teve. Então, a gente precisa realmente filtrar. Na hora de tomar essa decisão, precisa filtrar, principalmente se você for cristão. Excelente. Muito bom. E tratando ainda dessa questão, dessa relação igreja e política, teve um pastor que ele fez um post onde ele falava que havia 3 tipos de igreja. A igreja clube social, uma igreja casa de show e também a igreja prefeitura, né? O tipo de igreja prefeitura, né? A pergunta é, na sua visão, você acha que por essa questão de disputa de poder ministerial dentro da igreja, a política ela foi importante, ela influenciou essa disputa que que há há vários tempos na igreja? Essa disputa ministerial, você acha que a política influenciou essa disputa ministerial? Só um minutinho. Nos podcasts tem isso, né? Às vezes a gente conversa com os diretores. O diretor está pedindo só para aproximar mais o microfone. Isso, pronto, maravilha, tranquilo. Ótimo. Ao vivo, né, a gente... Isso. Pronto. Então, maravilha. Então, vamos lá. Olha, eu penso da seguinte maneira. A igreja pode participar do processo eleitoral orientando seus irmãos, orientando a membresia, dizendo, irmãos, olha, nós precisamos ter um posicionamento, a gente precisa ter representantes, falar da importância de se ter representantes, o que é totalmente de fazer uma campanha política eleitoral usando os púlpitos de igreja. Infelizmente, o que nós vimos nos últimos anos foi um acirramento. Obviamente que existia um acirramento eleitoral entre essa discussão de esquerda e direita, e obviamente que a igreja não ia se furtar, né, de participar desse debate no sentido de orientar a membresia de qual seria o posicionamento da igreja enquanto instituição. Né? E aí a membresia, ninguém, obviamente os pastores... Os pastores não estavam, obviamente, como regra, né, existem as exceções, não estavam forçando a barra, não estavam obrigando nenhum membro a votar, não estavam, vou disciplinar se não votar, não existia isso. Então, os membros tinham a sua liberdade. Agora, a igreja, enquanto instituição, tinha o seu posicionamento, é uma instituição, então ela pode também expedir e emitir esse posicionamento com relação ao direcionamento da membresia. Agora, o que se viu também é que, muitas das vezes, nós temos, seja membro, ou seja, o próprio pastor realmente à frente da igreja, as autoridades eclesiásticas, que tem um posicionamento diverso da instituição. E aí que está. É aí que geram os grandes conflitos, né? Por isso que às vezes existe essas disputas ministeriais, muitas das vezes oriundas dessa disputa eleitoral, de não se respeitar a diferença, de não se respeitar o posicionamento político de alguém, de não ouvir, por exemplo, o posicionamento político. Eu sou muito franco, eu digo, olha, eu convivo com 28 colegas, cada um com uma cabeça diferente, alguns ligados à esquerda, outros ligados à direita, outros de centro, mas que eu disse, olha, peraí, dá para aproveitar um pontinho aqui desse aqui, dá para aproveitar isso. Agora, o primordial, que é preciso o respeito. Agora, nas nossas igrejas, não só me refiro à igreja assembleia, não, me refiro à igreja enquanto igreja evangélica, né? Ainda tivemos muitos embates entre pastores que tinham um posicionamento de direita e pastores que tinham um posicionamento de esquerda. E isso para a igreja é muito ruim. É muito ruim porque eu tive, por exemplo, relatos de colegas, por exemplo, de uma outra denominação, de que houve uma divisão na igreja, né? Que os irmãos saíram de grupo de WhatsApp, que os irmãos criaram um grupo de WhatsApp só para quem apoiava um candidato A ou um candidato B, né? E o pastor teve que chegar na confessão, disse, irmãos, não é assim. Vocês não me veem me comportando dessa maneira. Eu oriento a igreja toma suas decisões.
Cada cidadão aqui, individualmente, tem o direito de votar ou até mesmo de ser votado, caso queira ser candidato. Agora, o que não se pode haver é a imposição. Agora, a orientação ela é importante, mas influenciou muito nessa questão das disputas ministeriais também. Infelizmente. Dentro da igreja, né? Dentro da igreja. E o pior que eu me preocupo, se ela ficasse ali entre quatro paredes, o problema é porque lida com gente. Ela sai fora das quatro paredes e chega ao conhecimento da população de forma geral, que não entende, né? Que não tem a visão de reino que nós temos, que não tem a visão de princípios que nós temos, daquilo que nós defendemos como bandeira. E aí acabam, na verdade, muitas das vezes, como é que eu posso dizer, virando motivo até de chacota, sabe, de deboche. Olha, se dentro da igreja está assim, né? Imagina se fosse fora, né? É igual aqui fora, não vê diferença. E aí isso me preocupa bastante. Entendi. Pelo que eu entendi, na sua resposta você colocou a influência da política nacional e a igreja. E a local, ela influencia do ponto de vista de eleição? Com relação à igreja? Isso também. Eu vou usar uma frase que o pastor utilizou, que o Moisés trouxe, que o pastor declarou de uma igreja, né? A igreja prefeitura, né? Por exemplo, principalmente isso no interior, é muito comum ver, né? De situações em que o município no interior ele tem uma ligação muito forte com a igreja, né? Ele dá um certo suporte para a igreja, e aí muitas das vezes a igreja fica, digamos que presa, né? A esse parlamentar, a esse político, o chefe do executivo no município, na cidade. Então acontece, influencia diretamente também. A gente quer queira ou não, influencia. Óbvio, eu sempre vou sempre dizer isso. A igreja precisa influenciar onde ela estiver presente, não o contrário. Agora, a igreja precisa se posicionar. Para que ela possa influenciar o meio político, ela precisa se posicionar. Quando eu digo que a igreja precisa se posicionar, é porque nós temos inúmeras iniciativas de projetos de lei que buscam, muitas das vezes, prejudicar a própria igreja. Por exemplo, nós temos a imunidade constitucional, né, garantida aos templos religiosos de qualquer culto. Tá? Há texto constitucional consagrado, mas que, vez por outra, você vê alguém questionando por que a igreja tem essa imunidade. Então, como que a igreja pode influenciar para dizer assim, olha, eu faço jus, sim, a essa imunidade constitucional. Faço jus a essa garantia constitucional e não pode ser realmente alterada, né? Então, o que acontece? A igreja precisa trabalhar também a parte social. Se você parar para pensar e fizer uma rápida pesquisa, a igreja ainda é um dos únicos institutos, uma das únicas instituições com credibilidade no país. Seja pela prestação desse trabalho, desse serviço, né, de cunho religioso, seja também pela prestação do serviço social. Quem estava brigando com, por exemplo, com os poderes executivos no período de pandemia para permanecer com os templos abertos, que é quando recebia os membros, que é quando realmente tinha ali, por exemplo, os irmãos com alguma necessidade espiritual. Aqui no município, enfim, tem uma briga enorme na Câmara, principalmente, mais uma vez, com o colega vereador Dudu, na época que a gente apresentou a utilidade, né, a essencialidade da atividade religiosa, porque algumas igrejas também têm um trabalho social no que diz respeito a prestar garantia com relação à questão de assistência psicológica, essas questões, e que, na verdade, queriam deixar as igrejas completamente fechadas. Né? Nós apresentamos esse projeto, graças a Deus, foi lei aprovada, hoje é legislação dentro do nosso município, mas que demonstra o quanto é importante nós termos também a igreja influenciando estes espaços, não o inverso. Tá? O principal é a igreja influenciando esses espaços e não se deixar, na verdade, ser influenciado. Perfeito, perfeito. Quer agregar ainda alguma pergunta em relação a essa? O diretor está passando pergunta aqui do público, Do público, o meu já foi. Tem que ser para o Moisés. Olha aqui, Moisés. Vou vendendo o jabá aqui enquanto o Moisés está... Pronto, enquanto eu olho aqui. Pergunta, né? Nós estamos aqui na Ebenezer, na livraria Ebenezer, certo? Estamos no mezanino dela. A livraria tem excelentes livros, né, do meio cristão, e livros que também ajudam você a desenvolver a sua espiritualidade. Tão importante, aqui no Riverside fica em frente à Praça do Caribe. Então você pode passar aqui, visitar ali a livraria Ebenezer, certo? E adquirir muito conhecimento espiritual para você, certo? Então estamos juntos, também fechados com a Ebenezer. Moisés? Pronto, nós temos perguntas aqui no YouTube, não é isso? Perguntas no YouTube que nós temos. O Caio Freitas, ele pergunta aqui, né? Ainda na temática sobre política e cristandade, você concorda que um pastor que esteja exercendo
o pastorado efetivo em uma congregação possa exercer um cargo público eletivo? A pergunta do Caio. Essa é uma pergunta polêmica, né? Polêmica. Os pastores que estão assistindo aí, viu? Ó, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar do ponto de vista legal. Do ponto de vista legal, ninguém pode ser impedido de estar candidato. Se preenche os requisitos de condições de elegibilidade previstos lá no artigo 14 da Constituição Federal, não há impedimento algum para que lance sua candidatura. Agora, quando você tem vínculo com uma instituição, normalmente as instituições possuem seus regramentos internos, seus estatutos, seus regimentos, enfim, toda sua norma sistemática para a instituição, para quem está, seja como membro, seja como além de membro exercendo algum cargo, por exemplo, ministerial. Algumas denominações possuem regimentos impedindo, informando que se o pastor quiser estar candidato a um cargo eletivo, ele precisa se licenciar. Outras, na verdade, são silentes nesse sentido. Tanto é verdade que nós já tivemos inúmeros exemplos, e temos, na verdade, exemplos de pastores que exercem mandato eletivo hoje no nosso país, inclusive no Congresso Nacional, mas que, por exemplo, na hora que você recebe o santinho da campanha hidradar, né? Pastor fulano de tal, pastor Francisco, bispo tal, que ele continua carregando consigo aquela titulação, porque ele diz assim, olha, se eu sou pastor em qualquer lugar, né? Então, assim, isso vai variar muito também de denominação para denominação. Cada denominação tem os seus regramentos próprios. Agora, qual a visão que o Ismael, eu, enquanto cidadão, tenho acerca desse ponto, que eu acho que é o ponto que ele me questiona aqui. Eu, particularmente, não vejo problema. Agora, o que não se pode, de forma alguma, é configurar a utilização desse pastorado, deste exercício ministerial, a fim de se, porventura, conseguir angariar votos. Né? Por quê? Porque, na verdade, isso viola não só a legislação moral, a legislação eleitoral, como do ponto de vista moral também e ético. Porque, assim, hoje nós temos uma discussão muito grande, por exemplo, de quem exerce cargos públicos e lança-se candidato. A legislação eleitoral fala do abuso do poder econômico. E hoje nós temos grande parte, por exemplo, de alguns membros de igreja que exercem pastoreio, que são candidatos muitas das vezes, que utilizem-se da influência desse cargo, né, para tentar realmente, de fato, conseguir esses votos. Então, é uma preocupação, existe uma linha muito tênue aí, a gente precisa ter esse cuidado, mas não sou contra nenhum cristão estar candidato aí, agora, obviamente, precisa obedecer aos regramentos da instituição que ele está vinculado. E do ponto de vista o moral, no sentido do que a sociedade ela prevê, né? Você que é da parte jurídica sabe muito bem disso. Por exemplo, a gente teve um candidato a presidente, né, que é um padre, e ele gerou muita chacota, né? Houve muita chacota para justamente o cargo ministerial que ele exercia, né? A ponto dos adversários fazerem essa chacota, e a ponto também do povo fazer essa chacota com ele também. Uhum. E nesse ponto de vista, que você pensa assim, né? Eu, por exemplo, eu diria não. Se algum pastor perguntasse a minha livre opinião, eu diria, pastor, seja pastor mesmo, né? Aqui, livre opinião, sem outras perspectivas. Você diria o quê? Pronto. Hoje em dia, na verdade, o que acontece? Né? Existe até uma discussão sobre a história lá do padre, né? Que a igreja não reconhecia, né? Tinha toda uma discussão acerca desse ponto. O que acontece, gente? Nada contra, que Deus me perdoe pelo que eu vou falar aqui, se houver no sentido de pecado, né? Mas, assim, hoje em dia, muitas das vezes o que acontece? Tu levanta uma estrutura de 4 paredes, monta uma igreja e se auto-intitula o quê? Pastor. Eu sou pastor da igreja do pastor que não peca, né? Tá aqui no templo, a igreja, a Assembleia de Deus do pastor que não peca, o outro ministério, né? E eu sou pastor. E aí eu crio o meu próprio regramento, posso sair candidato como pastor? Não há impedimento algum. Agora, nessa vinculação institucional que tem com a igreja, é preciso obedecer ao que está previsto no estatuto, é preciso obedecer ao que está no regimento interno. Quando você assume esse pastorado, quando você tem chamado para esse chamado ministerial, por exemplo, nos bastidores, o Moisés perguntou se eu tinha algum cargo ministerial. Eu digo, não tenho chamado para o ministério, eu reconheço isso que não tenho. Não tenho realmente falado. Eu não vou dizer assim, Deus falou comigo que eu tenho chamado. Eu posso até ser missionário, que todos nós somos. Agora, chamado ministerial, exercer um cargo no corpo ministerial da igreja, não tenho. Agora, tem pastores que eles estão lá no exercício, por exemplo, do ministério, do chamado deles assim, peraí, eu posso contribuir, eu tenho um conhecimento intelectual,
local, eu tenho, acho que eu tenho, acho não, né? Porque você não pode ter achado, tem que ter certeza, ele tem certeza de que tem também vocação para política. Ele vai, agora que eu sempre digo, ele precisa priorizar, porque o que vai acontecer? Obviamente que quando você é pastor, o que a gente tem de uma imagem de realmente do pastor? De alguém que está à frente de uma igreja conduzindo aqueles trabalhos. E o camarada é pastor 24 horas. Ele precisa de mais horas na vida dele para resolver o problema dos outros. Então, se ele assume um mandato eletivo, um cargo eletivo que seja, um cargo público, ele, a partir daquele momento, ele já está abrindo mão de parte daquela dedicação que ele teria ministerial para essa vida pública, porque vai exigir isso dele. E eu digo isso porque, às vezes, eu estou em casa conversando com minha esposa, né, e digo assim, minha filha, chegou uma mensagem, aí, meu Deus do céu, nem em casa tu não consegue, né, parar, só pensa em política e tal. E, às vezes, é um problema da cidade que a gente quer resolver. Então, assim, isso vai acontecer com qualquer um que ingressar na política. Agora, é como eu estou dizendo, utilizar-se do fato de ser pastor, né, para conseguir voto, para abusar realmente da legislação eleitoral, eu vejo com muita preocupação. Ótimo. E vamos gerar aqui, Moisés, então, de João Kleber, né, gerar um suspense. Fizeram uma pergunta aqui, que inclusive a gente preparou também algo sobre ela, Sim, né, sobre foi. uma carta, né, misteriosa. Tem um comentário sobre isso, né? Isso, a gente vai já chegar nela. Mas é importante ler aqui alguns comentários, alguns que elogiam, né? Aqui o Etiniel Anchieta, amigo conhecido aqui nosso, ele parabeniza a gente pela iniciativa e ele diz que começamos muito bem, né? Um dos melhores vereadores de Teresina, servo de Deus, Ismael Silva. Obrigado. Etiniel É uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer há acho que um ano, mais ou menos, a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente. E tem um trabalho muito bacana aqui hoje em Teresina com os militares, né? Ele é militar, ele aprende de uma entidade também, de uma associação, mas também tem um trabalho direcionado para a igreja também, com a igreja, na verdade. Justamente, a Etiniel está bem ativo, contribui muito com a igreja, com a sociedade. Vamos para a carta logo, vamos para a carta logo. Bora! Temos aqui uma pergunta, né? Sobre prévias, né? Sobre prévias que a igreja já organizou algumas vezes, alguns pleitos, e parece que não será diferente, né? Em relação à igreja, a escolha de candidatos oficiais, né? Candidatos que serão escolhidos por diversos pastores para representar a igreja. Isso, na sua visão, prejudica um pouco o processo democrático? Vamos falar primeiro do histórico de prévias da igreja. Sim. O que aconteceu? Em 2016, quando eu fui candidato a vereador pela primeira vez em Teresina, eu já sabia que a igreja sempre fazia a escolha dos candidatos oficiais. Se por prévia ou por definição, eles faziam. Tanto que fui candidato a vereador em Teresina sem o apoio da igreja. Na verdade, eu tinha o apoio da minha igreja, mas o meu pastor dividiu os votos na casa, né? Hoje eu lembro, né? Votaram uma parte, votou em mim, outra parte votou no irmão Tiago Vasconcelos na época. Uma parte votou no Ananias na época, em 2016. E aí ficou o voto dividido, né? Ele disse, olha, meu filho, eu não vou poder votar, todo mundo, a gente dividiu aqui para ajudar os irmãos da igreja, você é do nosso campo, todo mundo conhece. Mas, enfim, maravilha. Perdi o pleito em 2016, alguns até disseram assim, o processo eleitoral de 2016 foi prejudicado com a candidatura do irmão Ismael e com a candidatura da irmã Kézia, mas eu não tinha nem não tinha nenhuma trabalho de campanha eleitoral dentro da igreja. E nunca fiz e não vão me ver fazendo trabalho em púlpito de igreja, porque eu sou averso a essa situação, a esse tipo de posicionamento. Então, o que aconteceu? Em 2016, perdi a eleição. Quando chegou 2018, nas eleições de 2018, eu lembro de um episódio, o irmão Geraldinho, ele reuniu vários pretensos candidatos de 2020 e disse assim, olha, nós precisamos nos posicionar contrário à maneira como se organiza a prévia. Em sã consciência, eu tinha a consciência de que eu jamais passaria por um processo de prévia. Por quê? Porque eu não tinha influência nenhuma, eu não tinha contato com os pastores, eu não era de dentro da CEADEP, eu não tinha contato nem com a comissão política. Então, eu, particularmente, em 2018, participei de algumas reuniões e disse, olha, realmente a gente precisa ser contrário. Aí, no final das coisas, aconteceu um episódio, e eu não peço nem segredo, ele sabe disso também, porque até assim, ele disse, olha, não concordo com a maneira que foi feita, o irmão Geraldinho teve uma reunião, inclusive, com o pastor Nestor à época, e de que em 2020 ele seria o candidato oficial, né? Isso gerou até uma chateação dos irmãos, porque estavam se reunindo, e no final das contas estava sendo contrário do que a gente tinha definido em grupo. Mas tudo bem, passou 2018, aí chegou 2020, eu não seria candidato pelas prévias, eu seria candidato a vereador em Teresina de forma autônoma, quanto cristão, mas quanto cidadão, na verdade.
E aí eu recebi o convite de alguns pastores. Eu digo, não vou não quero participar, não conheço os pastores, mas participe, é importante, você é da igreja, as pessoas conhecem seu trabalho dentro e fora da igreja também, é importante você se aproximar, tá? E eu disse assim, olha, eu não quero, eu não vou. Mas aí meu pastor começou, outros pastores, né? Os que eu conhecia, na verdade, assim, que eram pastores, eram quem? Aqueles que tinham me pastoreado na Grande Santa Maria. E aí eles chegaram, vamos lá, que a gente até lhe ajuda a pedir voto dos outros pastores. E aí foi feita uma prévia. Eu participei do processo eleitoral, eu estive na prévia, participando enquanto candidato, né, mesmo sem ter conhecimento com a maioria dos pastores. E aí, no final da prévia, na verdade, eu fiquei em sexto. E uma das condições era, quem perdesse nas prévias, quem não conseguisse realmente ser escolhido entre os 5 candidatos, não teria, não lançaria candidatura a vereador no ano de 2020. Só que quando terminou a prévia, e a igreja sabe disso, eu emiti um documento, dei um documento para a igreja informando por quê? Porque eu tinha detectado algumas falhas da comissão, até talvez sem querer realmente, digamos assim, que agiram realmente e não pararam para perceber que estavam fazendo algo equivocado, né? Como, por exemplo, tive pastores do interior que votou na prévia, que na verdade era só da capital, a priori era só os pastores ativos, depois tinha pastor jubilado votando, nós tínhamos pastores que não conseguiam chegar a tempo para votar porque a eleição terminou antes do horário. Então, assim, teve uma sucessão de erros que eu digo assim, olha, isso aqui não dá. Eu recebi uma lista de pastores, né, e eu até contava quanto isso. Recebi uma lista de pastores com 47 nomes, salvo engano, e tinham 50 e poucos pastores aptos a votar. Dentro desses pastores, dessa lista que eu recebi da CEADEP, um desses irmãos que eu liguei era um presbítero. Aí o irmão foi desabafar, disse, olha, eu nunca vou ser pastor de meu irmão, não é isso não, tá, me desculpa. Mas tudo bem, passou, eu fui o único eleito na Câmara Municipal, evangélico da Assembleia de Deus, membro da Assembleia de Deus eleito. Os irmãos da prévia não conseguiram lograr isso na eleição de 2020. Não fiz campanha em nenhum púlpito de igreja, né? E, inclusive, reforcei isso no documento que encaminhei. Não se preocupem, não vou fazer nem na minha igreja, não fiz campanha. Meu pastor é testemunha disso. E aí, fomos eleitos. Quando foi agora recente, eu fui procurado num gabinete pelo Martinel, que está até aqui na live, ele está acompanhando, ele não vai me deixar mentir. Ele esteve lá no meu gabinete, na verdade ele me ligou, acho que numa sexta-feira, ele me ligou. Meu irmão, você está acompanhando, eu preciso de um jeito de falar com você. Ele disse, meu irmão, está acompanhando minha esposa, né? Ele disse, meu irmão, estou acompanhando minha esposa, né? Meu irmão, eu digo, não, vamos ver na próxima segunda. Você é tão urgente assim, né? Mas aí ficou, quando foi segunda-feira, na segunda-feira ele chegou para o gabinete conversar comigo, e ele já me veio com uma carta, né, assinada por vários irmãos, inclusive pelo irmão Geraldinho, que queriam ser contrários às prévias. E eu já tinha tido, na verdade, uma reunião com o pastor Bezaliel, ele conversando comigo, né, perguntando o que eu pensava. Porque primeiro ele me perguntou se eu seria candidato a deputado na eleição do ano passado. Eu disse, pastor, não tenho pretensão de estar candidato a deputado, vou continuar, não por falta de convite, né? O meu partido queria que eu saísse candidato, e disse que não sairia, porque eu sempre tive essa independência. Eu não tenho esse foco agora, minha preocupação é exercer o mandato, eu estou no meu segundo ano de mandato, então eu não vou ser candidato a deputado. Ele disse, tá certo, isso é importante, tá para a igreja, para que a gente tenha um candidato oficial, né, que era o irmão Elias, candidato a deputado federal. Eu digo, não, pastor, jamais eu vou entrar nem para atrapalhar, nem pense em nada de mim com relação a esse projeto de eleição de 2022, não. E fiz isso, né, não fui candidato. E aí eu fui surpreendido com essa carta, e eu digo, olha, irmão, eu não vou assinar essa carta. A minha recomendação, eu tinha até que na live, ele pode até confirmar nos comentários, assim, olha, eu não vou assinar essa carta, porque o que eu recomendo são que nós marquemos uma reunião com o pastor Bezaliel, cada um apresente sua ideia do que realmente pensa para 2024, se a igreja vai ter candidatura oficial, se a igreja não vai ter candidatura oficial. E aí eu acho que seria um momento, conversar, do que chegar com um documento impondo, não tem que ter prévio. Porque eu acho que não é assim que funciona. A gente precisa, e até porque eu estou dizendo que não é assim que funciona, porque no passado aconteceu isso em 2018 e deu um resultado que a gente não esperava. A igreja não conseguiu eleger vereador em 2016, a igreja não conseguiu eleger deputado em 2016, 2018, a igreja não conseguiu ter representante na Câmara Municipal em 2020, quando eu digo representante oficial, né? Porque lá na Câmara, eu digo sempre, eu não sou um vereador assembleiano, eu sou um vereador cristão. Eu sou assembleiano enquanto membro, mas enquanto parlamentar, eu sou parlamentar cristão. Porque eu estou lá para ajudar na expansão do reino, seja da Igreja Assembleia de Deus, seja da Batista, seja da Brasil para Cristo, seja daquela que esteja interessada em expandir o reino. Então eu tenho essa preocupação. Hoje eu não tenho candidatura oficial, mas estou lá à disposição, inclusive da minha igreja. Agora, quando me chegou esse documento, eu digo, olha, eu não vou assinar. Vamos conversar com o pastor, com a minha orientação. Dia seguinte, fui pego de surpresa com essa carta, num meio de comunicação da igreja,
no meio de comunicação local, de TV local, fazendo deboche, né, os próprios apresentadores fazendo deboche, dizendo que tanto eu quanto o irmão Elias, que não tinha assinado, não sei nem se ele já tinha sido procurado para assinar, não tinha assinado essa carta, a gente queria impor candidaturas oficiais. Eu digo, gente, quem toma essa decisão não fui eu. Qual foi o meu primeiro gesto? Assim, pastor Bezaliel, preciso conversar com o senhor. Liguei para o pastor Freitas, né, com um grande amigo, conheci o pastor Bezaliel, é o seguinte: o ideal é ouvir, conversar e saber o que quer se tomar a decisão. Agora, eu, particularmente, a minha visão, enquanto cidadão, enquanto vereador de Teresina, enquanto crente principalmente, eu acho que não é o tipo de postura que deve ser adotada de você pegar, por exemplo, um documento como esse, expor a igreja numa situação constrangedora, colocar o nome, por exemplo, de duas pessoas, eu que estou hoje no mandato, o Manias que já foi deputado, né, do estado do Piauí, já foi vereador, foi candidato a deputado federal na última eleição, que tem, como qualquer um, o direito de estar candidato, e você colocar isso na imprensa, de modo que a imprensa, de fato, acaba, na verdade, utilizando para deboche. E aí, coloca o nome da igreja em jogo, coloca o nome de quem estaria supostamente envolvido, que foi quem não assinou. Eu não assinei, dei os meus motivos. O irmão Elias, não sei quais motivos que ele não assinou, mas eu dei os meus motivos que não assinei e sustento até hoje os meus motivos. O correto seria o diálogo, e conversar, e dialogar, mas que não foi feito dessa maneira, escolher um outro caminho, inclusive essa exposição midiática, que eu achei desnecessária, porque enquanto crente, enquanto cristão, a gente precisa ter postura como cristão, não é só fala enquanto cristão, é postura, é comportamento, é conduta. E a primeira coisa que eu vi o meu nome de pastor, pode colocar a candidatura aberta, pode colocar preto, pode ficar à vontade. Eu não vou interferir nisso como eu não interferi em pleitos anteriores. Não vou interferir. Agora, o que eu não vou admitir de forma alguma é que o nosso nome seja jogado de forma errônea nas redes sociais ou na imprensa, passando uma imagem que eu não tenho. Que eu nunca vim aqui pedir nem para a igreja para ser candidato oficial, pelo contrário. Eu sempre tive um certo receio de vir até a igreja, porque eu morria de medo dos comentários que os pastores poderiam fazer, ou algum irmão poderia fazer, não foi candidato eleito pela prévia, tá aí, foi candidato por... Eu peguei nome de rebelde, porque fui candidato. Teve gente que disse que era para me disciplinar, teve gente que disse que eu tinha que mudar de igreja. Continuo crente do mesmo jeito, não guardo nem dinheiro, imagino mágoa. Então, assim, eu, particularmente, com relação a essa história do sistema de prévias, é como eu sempre digo, cada instituição tem seu regramento. Se a igreja vai definir que vai ter prévias, é uma decisão da igreja. Se não vai ter prévias, agora sim, o que eu acho que é importante é o diálogo. É você pegar, irmãos, quem é que tem pretensão de ser candidato? São quantos? São 10? Vamos sentar os 10, vamos conversar com o pastor, vamos ver se é prévia, se não é, se é deixar livre. Agora, não se pode se impor. Quando houve tentativa de imposição, infelizmente o resultado foi outro. Excelente. Para ser bem rápido, nosso tempo já está indo embora, mas a gente... duas coisas. Ou seja, resumindo tudo que você disse, a candidatura oficial da igreja não é a candidatura da igreja. Deu para entender Peraí, só repete de novo aqui. A candidatura oficial da igreja não tem... Porque, assim, pelo que o histórico, a igreja não tem conseguido eleger, né, pela candidatura oficial, a gente pode dizer que a candidatura oficial da igreja não é a candidatura da igreja. A igreja, todos os irmãos, né? Porque o que eu vejo, a prévia elege tantos, mas a igreja não tem elegido eles. Sim. É isso? Às vezes eu acho que é falha na estratégia, sabe? Na estratégia eleitoral, por estabelecer algumas estratégias. Eu lembro que um dos candidatos a prefeito aqui em Teresina foi numa reunião dessas aí com os candidatos, ele foi muito claro, disse assim, quem tem 5 não tem nenhum. Às vezes a estratégia, né? A igreja talvez peque muito nessa questão da estratégia e aí acaba, na verdade, gerando esse tipo de resultado, um resultado não exitoso. Né? Se você pegar hoje, por exemplo, os candidatos, nós tínhamos 2 candidatos oficiais a deputados estaduais na eleição, na última eleição. A soma da votação dos 2 deputados estaduais dá a votação do deputado federal, praticamente. Então, perceba que nós não tivemos essa, sabe, e muito também porque muitas das vezes os irmãos não vão mais só pelo que a igreja está dizendo. Eles têm, às vezes, as próprias opções. Às vezes já se decepcionaram com um candidato cristão e aí já começam a apostar em outras figuras. Infelizmente é isso também, né? Essa representatividade. Ótimo. Tem uma pergunta do piauiense, né? O piauiense entrou em contato conosco. Temos pergunta. E ele fez uma pergunta aqui para a gente. Então, vamos uma pergunta do piauiense e já para a saideira, né? Porque o tempo já está... Depois nós vamos para a pergunta da Carol, né? Da Carol ela fez também, a pergunta, isso.
Beleza, então vamos para a pergunta piauiense da Carol Falcão e depois a saideira também, né? Eu já vou até introduzir a saideira nessa daqui, mas você deixa ela por último. A pergunta do piauiense diz o seguinte: como você vê que os vereadores de Teresina, assim como a Câmara de um modo geral, não respeitam a transparência pública, né? Não sabemos quem são os comissionados de cada vereador, né? E diz que também foi removida as notas fiscais das verbas indenizatórias, né? E ele pergunta se os crimes ficarão impunes, né? A gente sabe que a página do Piauiense, eles são bem ligados, eles fiscalizam realmente os candidatos, e essa é a pergunta deles, né? Vai ter a pergunta da Carol também, certo? E a saideira tem também um boato por aí circulando, né, de que Ismael, prefeito de Teresina, né? É boato, é meta, como é que é isso também? Certo? Então, a do Piauiense, Tá. depois a gente faz do Carol e você já encerra, encerra também o boato. Pronto, maravilha. Ou a verdade, né? A gente não sabe, né? Isso, Mas, é enfim, verdade. né? Brincadeiras à parte, quando eu fui candidato a vereador a primeira vez em 2016, eu vim com o propósito de ser um dos parlamentares mais econômicos, mas sempre defendi a bandeira da transparência. Porque eu já acompanhava a política e via realmente que, de fato, infelizmente, né, por exemplo, a lei de acesso à informação que nós temos hoje, e que, na verdade, no princípio da transparência aplicada na administração pública só era na folha de papel. Na prática, não funcionava. Então, o que aconteceu? Assumi esse compromisso. Em 2020, quando eu fui candidato a vereador, reforcei esse compromisso, inclusive com uma plataforma que era a Custo Piauí, aqui em Teresina, um colega, advogado, doutor André Portela, que fez um trabalho fantástico também, e o piauiense do mesmo período, né? E o que aconteceu? Quando eu cheguei à Câmara Municipal, se você tentar entrar no site da Câmara Municipal agora, não sei se você conseguir acessar qualquer informação na página da Câmara em si institucional, ele vai te direcionar para um vírus. Você vai cair numa outra página, para você ver a dificuldade que é de acesso. Não estou falando ainda dos dados da transparência, estou falando de acesso a qualquer matéria, a informação geral do site. E aí, eu fui escolhido como Cristo nesse dia, né? Eu fui criticar a questão da transparência, que não havia essa transparência, já existia um desconforto entre os colegas. Por quê? Porque eu sempre postei nas minhas redes sociais. Aliás, as pessoas têm acesso lá no link a quem é que é servidor do meu gabinete, a quem são os prestadores de serviço do meu gabinete, a quanto eu economizava por mês, economizo por mês. Então, todas essas informações todo mundo tinha acesso. Pessoas colegas não. E por que eu fazia essa transparência individual? Porque eu sabia que a Câmara pecava nesse sentido, né? Então, o que acontece? Ministério Público, fiscal da lei, não vai conseguir obrigar a Câmara a dar essa publicidade. Poder Judiciário, que tem esse poder de garantir realmente a aplicação da lei ao caso concreto, de julgar, nunca conseguiu fazer com que a Câmara e demais órgãos e demais poderes ou demais órgãos públicos dessem publicidade a muitas dessas demandas. Por isso que eu disse assim, olha, eu vou ter meu próprio portal de transparência, então eu vou trazer as informações daquilo que eu sempre defendi. Então hoje, nas minhas redes sociais, você encontra no link toda a minha prestação de conta de 2021, toda a minha prestação de conta de 2022, agora já estamos começando 2023, você vai encontrar para onde foi o recurso, quanto foi economizado, qual foi a nota fiscal, para onde foi emitida a nota fiscal, o prestador está lá realmente prestando esse serviço, tem alguém realmente trabalhando. Então tudo isso a gente passou a fazer. Agora, o que a gente tem ainda de dificuldade muito grande é que quem tem o poder realmente de obrigar, de fazer com que a Câmara ou qualquer outro órgão obedeça à lei de acesso à informação, e essa questão da transparência, são os órgãos de controle, é o Ministério Público ou o próprio Poder Judiciário, e que infelizmente não tem agido dessa maneira. Então a gente acaba ficando muitas vezes refém dessas decisões, e aí eu acabo tomando essa decisão de prestar conta sozinho, que eu sou o único que tem essa conduta de prestar contas desses dados, detalhadamente, de nota fiscal, de tudo, para que a população tome conhecimento de onde está sendo aplicado o recurso. Então, a gente tem essa responsabilidade. Agora o boato, né? Não, boato por último. No final, né? No final. Deixa na expectativa, né? A Carol Falcão também integra nosso podcast. Hoje não está aqui, mas ela faz a seguinte pergunta. Na verdade, qual conselho você daria para a juventude se interessar, se envolver mais com política, né? Qual conselho que você dá para o jovem hoje, teresinense, enfim, que está assistindo nós, para ele se envolver mais com a política? Primeiro, sair da zona de conforto. É muito fácil, muitas das vezes, você ficar numa rede social sendo massa de manobra, sabe? Só divulgando a informação que alguém te passou e tu replica, às vezes não busca, por exemplo, a origem daquela informação, se ela de fato é verídica. Nós vivemos hoje uma juventude que está muito vinculada a essa questão das redes sociais. As redes sociais,
é uma ferramenta importante, positiva, mas ela também pode ser destrutiva. E a gente já percebeu isso. Agora, o que eu tenho que chamar a atenção do jovem, primeiro, não é só querer participar do processo político. É estar preparado, é buscar pelo menos se preparar para estar no processo político. Hoje, com todo respeito a todos os colegas parlamentares, seja da Câmara, seja no âmbito federal, muitas vezes você chegar, por exemplo, para conversar com um vereador, se você chegar para conversar com um deputado e perguntar se ele conhece, por exemplo, no município, a lei orgânica do município de Teresina, se ele conhece o próprio regimento interno da casa a qual ele está inserido, muitos não têm conhecimento algum. Muitos nunca sequer leram, nunca não conhecem realmente nem as normas que regem o local onde ele está trabalhando, né, diariamente. Então, assim, o que precisa? Preparar. Obviamente, também se indispor. A indisposição tem que ser característica marcante de quem quer estar no meio político para fazer a diferença. Porque se for para fazer igual, não precisa se indispor. É só se omitir, só ser conivente, está tudo bem. Agora, se você quer ser um jovem no meio político, participando ativamente e de forma realmente que o seu nome fique marcado, que as pessoas olhem para ti e te tenham como referência, é preciso ter coragem, ter esse posicionamento firme. E, obviamente, ter coerência, saber se expor. Ismael, não, tem hora que eu fico pensando, será que eu fico covarde nessa tomada de decisão? Será que eu não podia discutir mais? Porque isso também a gente tem que fazer essa autocrítica, sabe? De vez em quando, principalmente quando você está no exercício de um mandato. Muitos não teriam, por exemplo, a coragem que eu tive, de dizer assim, olha, não vou apoiar o candidato a governador de vocês, não vou acompanhar o candidato a senador e muito menos o de presidente, né? Muitos não teriam essa coragem de dizer, eu sou de grupo e tal, se amoldaria, sabe, ao momento. Não. A gente tem que continuar fazendo a diferença onde quer que estejamos, tá bom? Inclusive, tem uma sugestão para vocês que chegou aqui, né, disseram aqui que é Ismael para prefeito, Moisés e Gersonias para vereadores. Pronto, tá decidido. É a chapa do Caio aqui. O Caio vai decidir só em quem bota. O Caio vai decidir só em quem bota para vereador. Ele tem que entrar também. Ele vai decidir só em quem bota para vereador, porque eu tô vendo que ele tem 2 amigos aqui para votar. Grande amigo nosso. Muito bom. A saideira. Isso, a saideira, né? A saideira. Você também Qual pode que é? dar suas palavras finais. Pronto. A sua resposta quanto a isso, né? Minha pergunta sobre candidatura a prefeito, né? O que acontece, gente? Eu acredito que a nossa maneira de trabalhar, o nosso jeito de trabalhar, difere um pouco da grande maioria dos políticos que a gente tem que a gente vê no dia a dia, né? A questão da transparência, a economicidade de recursos, posicionamento, essa questão da coerência, de não me furtar, de me posicionar naquilo que eu realmente, de fato, sempre disse, olha, eu não posso abrir mão de me posicionar. Se eu não sei sobre algo, eu vou buscar aprender, vou buscar informações, ou no primeiro momento de, vou me calar, e no momento certo eu venho me manifesto. Então, eu acho que essa postura despertou nas pessoas o desejo de algo diferente, né? Então, o que a gente olha hoje? Nós temos um cenário de gestões que passaram muito tempo, nós passamos sendo geridos no município de Teresina por um grupo político, né, uma gestão tucana. Nós tivemos uma mudança na gestão, né, que foi a atual gestão do doutor Pessoa, mas não foi depois a mudança que as pessoas apostaram, elas apostaram em algo quando viram depois que não foi o que era realmente de fato que elas esperavam. E quem diz isso não sou eu, tá? Não é questão de crítica como político, eu estou falando aqui agora nesse momento enquanto cidadão. Se você fizer uma pesquisa, e como já tem pesquisa de dados, que beira 90% o índice de reprovação, né, da atual gestão no município de Teresina. E isso aqui não é conta, cara, é uma coisa que todo mundo, né, realmente, no dia a dia, você ouve as pessoas falarem. Então, o que acontece? As pessoas passaram a ver que dizem assim, olha, a gente pode apostar em algo novo, mas desde que seja alguém que tenha alguma coisa para contar, alguma história para contar, de dedicação à vida da cidade, à vida política. E aí, naturalmente, vão surgindo vários nomes. Surgem os nomes vinculados aos grupos anteriores, surgem nomes vinculados ao atual grupo que está na gestão, e por fora vão surgindo outros nomes, né? E aí começaram a cogitar o nosso nome como candidato a prefeito. Mas é o que eu sempre digo, hoje, nosso foco é no mandato de vereador. É óbvio que é cedo para discutir a eleição de 2024. Não é tão cedo assim. Mas eu acho que se a gente não focar nos problemas que a cidade tem, o grande mal dos nossos políticos é fazer uma eleição pensando na outra. Eu fui indagado em 2022, não tinha nem um segundo turno das eleições presidenciais, eu fui indagar se eu seria candidato em 2024. Gente, não terminou nem o pleito em 2022, não sabe nem se chega vivo em 2023, vocês estão falando de 2024. Agora, eu não posso jamais fechar portas. Eu estou candidato à reeleição de vereador, isso é natural. No entanto, política é momento. A gente vai ouvir, a gente vai sondar, eu não vou tomar nenhuma decisão sozinho, eu não posso ser candidato de mim mesmo, eu não posso ser candidato de um projeto pessoal meu, de uma vaidade pessoal. Pelo contrário,
Eu sempre tive os pés no chão. Não fui eu que nunca usei os meus meios de comunicação, rede social, para dizer sou candidato a prefeito, pré-candidato. Nunca impus esse tipo de candidatura. Isso foi diálogo natural que foi surgindo, tanto que alguns grupos começaram a me rodear e conversar. E aí, será que dá certo? Vamos discutir. Coloca teu nome. Eu digo, olha, política é momento. Se realmente a gente perceber que aquele é o momento exato para a gente dar esse passo a mais, eu estou me preparando para isso, eu estou estudando, eu estou me preparando, eu estou buscando realmente conhecer toda a dinâmica de funcionamento da cidade. Porque a gente tem que pensar dessa maneira também. Agora, o meu foco hoje, principal, é ajudar na resolução, que alguns não me compete resolver, eu apenas sugiro a solução, os problemas que a cidade enfrenta. Agora, também não posso fechar portas para oportunidades que venham surgir. Obviamente, com a permissão e de acordo com a vontade de Deus, porque eu não vou dar nenhum passo a mais sem antes ter esse aval, sem realmente ter essa vontade. Então, assim, não vou dizer que é boato, que eu vou estar candidato a prefeito em 2024, mas também não vou dizer que é verdade. Então, assim, tudo isso vai demandar tempo, né? Tudo tem seu tempo, a palavra de Deus é muito clara nisso, e a gente vai analisando todos os cenários, analisando pesquisa, analisando todas as condições, se tem condições reais ou não de estar candidato. Excelente. Quem sabe a gente está diante do futuro prefeito de Teresina, né? Olha, quem sabe. aqui aí é espaço para todas as decisões. Sim. Né? Se eu for prefeito, quero voltar ao podcast para a gente relembrar essa conversa, né, de vereador. Será um prazer. Maravilha, obrigado, gente. Minhas considerações finais, né? Pronto, maravilha. Isso. Eu quero só, na verdade, agradecer o convite para estar, né, nesse momento. Uma grande responsabilidade, né? Porque é o primeiro episódio do podcast, né? Estou aqui estreando no podcast, que também está estreando, e eu me sinto muito honrado de poder participar desse momento, desse tipo de discussão, sabe? De maneira leve, saudável e respeitosa, né? A gente já divergiu de alguns pontos, de alguns posicionamentos, mas sempre de forma muito respeitosa. E dizer que nós estamos à disposição, estou numa experiência do mandato, sou um menino no que diz respeito à idade, eu sou o mais novo dentre os homens na Câmara Municipal, não venho de tradição política, né? Minha família nunca teve essa questão de tradição política, mas estou aqui, né, buscando servir a minha cidade, servir a população de Teresina com aquilo que eu sei fazer, né? Então, eu só tenho que realmente agradecer, desejar vida longa para o podcast, tá? E espero, quem sabe, voltar mais vezes, acompanhar os próximos convidados que estarão por aqui também, mas para mim foi uma grande responsabilidade participar dessa estreia. E, claro, deixar um abraço especial a todos aqueles que acompanharam. Minha família, eu vi que estavam aqui acompanhando também o podcast, minha esposa, enfim, todos que estão acompanhando aqui. E eu só posso dizer que nosso mandato está à disposição, quem quiser acompanhar nossas redes sociais, tá? @IsmaelSilva_THE, tanto no Instagram quanto no TikTok também, para coisas boas no TikTok também tem, tá? No Twitter. E nós temos um aplicativo, né? Um aplicativo Meu Vereador, que a população pode baixar no seu celular. O aplicativo Meu Vereador é exclusivo do nosso gabinete. Você pode enviar demandas da sua comunidade, que vocês vão sendo respondidos por lá também. Vocês vão ver que tem um canal de interação com a população de Teresina. Certo. Da minha parte, eu agradeço a sua presença aqui conosco. Foi muito proveitoso, a gente acrescentou bastante, né, para que a gente pudesse formar algumas opiniões também. Certo sucesso, Deus abençoe cada vez mais, né? Seus ministérios, suas propostas também que você tem, né? Amém. Amém. É isso. Nós estamos muito felizes, muito satisfeitos por essa estreia. Primeiro podcast nosso, né, do Liberte. E, na verdade, nós temos o propósito de informar bem a sociedade, né? Informação, talvez, que o espaço, talvez, que uma pessoa, um candidato político ou convidado não tem em outras redes, o podcast, o Liberte, está aqui para isso, né? Para dar oportunidade para pessoas que talvez não tenham a chance de falar em outro lugar. Então, fica aqui nosso convite para o próximo podcast, tá? Siga lá nossas redes sociais. Nosso Instagram é liberte_PDC, tá certo? No Instagram e também no YouTube, Liberte Podcast, para você estar por dentro do próximo episódio, próximo convidado. Com certeza vai ser muito bom ter todos vocês aqui novamente conosco, tá bom? E mais uma vez agradecendo ao nosso vereador amigo Ismael Silva por estar aqui conosco. Tá? Eu que agradeço o convite mais uma vez e digo aqui, tá? Vou ser pai e o menino vai ter que assistir esse podcast. Então você deixem salvo ele aí no YouTube para quando esse menino tiver maiorzinho ele ver que eu estive aqui. Para ele ver que o pai dele esteve aqui, né? Então,
Então é muito bom essa parceria. Lembrar também, a Ebenezer esteve conosco, tá? Parceira nossa também já foi apresentada. Então a gente só tem mesmo essa palavra de gratidão a todos. E assim nós finalizamos nosso podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.